Em relação aos tutoriais que eu exponho aqui junto ao canal, é comum eu observar aqui dúvidas sobre determinadas situações de ajustes ou configurações junto aos experimentos. Isso decorre do fato de que eu possa estar utilizando uma versão diferente da versão que vocês estejam usando para fazer o exercício. Neste caso, as versões mais atuais podem trazer certos implementos diferenciados em relação às versões anteriores, e as configurações podem ser modificadas de uma versão para outra. Eu sugiro a vocês, caso vocês tenham interesse, que vocês baixem junto ao site do fornecedor, que é o blender.org, a versão que eu utilizei para o experimento. Baixem ela no formato compactado, extraiam uma pasta para um determinado diretório e execute sem a necessidade de instalar o programa na sua máquina. Vocês podem fazer o experimento baseado na versão de forma correta. Caso vocês não queiram fazer isso, vocês se adequarem às implementações das versões mais atuais e tentar entender o que é que houve em termos de modificação de uma configuração para outra. Nesse exemplo aqui, eu vou usar a versão 2.90, que é a versão que eu instalei recentemente. Brevemente nós teremos a versão 2.91 e ela traz essa interface gráfica que representa essa versão. Cada versão tem a sua própria interface gráfica representativa. Eu vou clicar fora. Neste exemplo aqui, eu vou mostrar uma modificação simples que eu achei bem interessante e que melhorou bastante em relação às versões anteriores. Vamos falar sobre a interface e sobre os modificadores. Então eu vou clicar no editor de propriedades, no ícone de modificadores, que é essa chave inglesa. Aqui, clicando, eu vou ter 4 colunas onde eu posso aplicar modificadores para transformar os objetos que compõem a nossa cena principal. Eu vou usar aqui um exemplo Generate do tipo Subdivision Surface. Notem que eu apliquei nesse objeto um modificador. Se vocês olharem as configurações aqui e compararem as configurações das versões anteriores, existe uma diferença de configuração daqui em relação à anterior. Existem os mesmos ajustes aqui propostos para o resultado, a exemplo do viewport e do render. O que vocês vão notar logo de imediato é que deixou de aparecer no modificador aquela opção denominada Apply, onde a gente aplicaria o modificador. Se vocês olharem esse objeto, tendo adicionado o modificador, se eu entrar no modo Edit Mode, o modificador ainda consta sobre a malha, mas não foi aplicado ainda. Então, voltando ao Object, para poder aplicarmos, nós tínhamos o botãozinho Apply para definir a aplicação desse modificador na malha. Só que aqui, para a gente utilizar o Apply, a gente tem que clicar nessa setinha e aqui nós vamos ter a opção chamada duplicar ou aplicar. Clicando em Apply, a gente aplica diretamente o modificador na malha do objeto. Se vocês entrarem agora no modo Edit Mode, já foi aplicado. Vamos voltar ao Object. Vamos dar um Ctrl Z para voltar à ação. E eu trago de volta aqui o meu modificador. Eu poderia simplesmente aqui utilizar um recurso de aplicação de um novo modificador. Poderia ser tantos quanto fosse necessário. Nesse caso eu vou usar aqui o Bevel. Veja que o Bevel surgiu embaixo do Subdivision, porque ele foi o segundo modificador que eu apliquei. Então ele segue uma hierarquia de aplicações. Antes, para a gente mudar essa hierarquia, a gente tinha duas setinhas justamente aqui, ó, onde tem o X e essa seta de baixa. Uma era a setinha para baixo e outra era a setinha para cima, onde a gente clicava e fazia com que esse modificador ficasse na parte superior ou de forma inversa. Nesse caso, na versão 2.90, isso veio facilitar aqui a nossa utilidade em relação a esse recurso. Basta a gente agora encostar o cursor no canto superior direito de cada modificador, pressionar o botão esquerdo e arrastar. Diminui aqui o nosso processo de alteração e aumenta a nossa produtividade em relação a essa função. Então, se eu quiser puxar para cima, nós vamos ter aqui como fazer situações diferenciadas. Então, aqui nesse caso, eu estou utilizando 2 modificadores. Eu posso aplicar o primeiro e depois eu posso aplicar o segundo.
Imagine vocês se nós tivéssemos um monte de modificadores aplicado no recurso. Quanto trabalhoso isso seria, tá? Então o que é que acontece? Na versão 2.90 ele agora adiciona por meio de um add-on. Vocês podem vir aqui em Edit, vocês vão clicar em Preferences, que são as preferências do programa, vão clicar na opção Add-ons e na lupinha, eu já antecipei aqui, vocês podem escrever a palavra Modify, vai surgir aqui o interface Modifier Tools. Nós vamos selecioná-la. Vamos esperar ele ativar e agora nós vamos adicionar um novo modificador, por exemplo, um array. Quando eu adicionar, ele já vai trazer com ele o botão Apply All, que vai permitir eu aplicar vários modificadores ao mesmo tempo. Então, se eu adicionar um outro modificador aqui mais embaixo, do tipo Solidify, eu tenho 2 modificadores. Para não perder tempo adicionando ou aplicando um por um, eu vou clicar em Apply All e eu já aplico todos os modificadores de forma direta. Então, essa mudança a gente vai ter que se acostumar a partir da versão 2.90. Outra mudança interessante aqui é esse exemplo aqui, eu vou usar a Viewport em modo LockDev, só para facilitar. Se eu quiser aplicar um material ao objeto, eu posso simplesmente vir em Material, usar o New, e vocês vão notar agora que as configurações de materiais aqui vão trazer botões na direita e botões na esquerda. Vocês vão notar que eu tenho botões aqui na direita, que são botões que representam o Animate Property. Ah, o que é isso, Luciano? Isso são botões que vão nos permitir criar chave de animação na timeline a partir desses recursos. Exemplo, eu quero que aqui no frame 1, a cor desse objeto fique nessa cor branca. Então eu vou gravar uma chave de animação clicando nesse pontinho aqui da direita. Pronto, ele grava aqui no frame 1 a chave de animação. Eu vou clicar aqui no frame 100. Eu quero mudar essa cor. Vou usar uma cor vermelha. Porém, eu quero que quando ele chegue lá no frame 100, o objeto já esteja com a cor vermelha. Então eu vou gravar a segunda chave de animação. E ele grava aqui no frame 100 a segunda chave. Se eu voltar a animação dando play, veja que eu gravei a chave do objeto indo do branco para o vermelho. Então eu posso utilizar todos esses botões da direita para fazer animações de chaves. No caso aqui dos botões colorizados à esquerda, são botões que vão nos permitir reconfigurar o tipo de material utilizado. Nesse exemplo, se eu quiser aqui utilizar um material do tipo checker, em cor, ele utiliza esse material para aplicar na malha do objeto aqui. Então eu posso alterar agora as configurações de materiais nos botões colorizados de acordo com o tipo de material que eu utilizarei aí para a funcionalidade. Essas 2 modificações a gente tem que ir se acostumando, porque a partir da versão 2.9 teremos que estar utilizando elas. Fica aí a dica, brevemente teremos mais. Até o próximo.